Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar as palavras que Deus nos dirige na Santa Missa do dia 19 de julho, 16º domingo do tempo comum. Em primeiro lugar, eu quero comentar a primeira leitura que é tirada do livro da Sabedoria, que nos diz que o poder de Deus se manifesta na capacidade de perdoar, que é uma coisa impressionante. O poder se manifesta na capacidade de perdoar. Parece o contrário daquilo a que nós estamos acostumados. Diz ali na leitura: a tua força é princípio de justiça, o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. E depois, dominando tua própria força, julgas com clemência. E ainda, a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Quer dizer que Deus se revela a nós como o Todo-Poderoso que é clemente, que é compassivo, que é misericordioso, que acolhe, que perdoa, que aguarda sempre a possibilidade de uma mudança de vida, mesmo depois de ter cometido, quem sabe, as mais graves falhas contra a sua lei, contra os nossos irmãos. Porque isto nós podemos aprender e devemos aprender de Deus a governar aquele poder que nós por acaso temos, que pode ser um poder pequeno ou grande, um poder físico de poder ameaçar com as mãos uma outra pessoa porque somos mais fortes, ou um poder intelectual porque tivemos a oportunidade de crescer, de estudar, de aprender e podemos utilizá-lo para humilhar os outros, para enrolá-los, para poder tirar deles o que convém para nós. Ao contrário, hoje podemos aprender de Deus a usar com misericórdia e com justiça as capacidades que temos para ir construindo o bem, para ir construindo a paz, para criar relações de comunhão fraterna, de vida fraterna. A segunda leitura, que é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, é de uma beleza comovente, porque Paulo diz assim: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. E é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Quer dizer que às vezes nós sentimos um mal-estar, percebemos a necessidade de ter luz, de ter sabedoria, e às vezes não sabemos nem como pedir, mas aquele gemido é o próprio Espírito que Deus sabe interpretar muito bem, sabe compreender. Quando com sinceridade expressamos esta necessidade de estar diante de todas as circunstâncias da vida, diante de grandes desafios que devemos às vezes enfrentar com firmeza, com coragem e com aquele olhar que vem do próprio Jesus Cristo, que é um olhar sempre atento ao conjunto das coisas, para não criar prepotência com ninguém, injustiça com ninguém. E o Evangelho apresenta diversas parábolas através das quais Jesus educa os seus discípulos e nos educa hoje a nós também. A parábola é a fala a respeito de alguma coisa que todo mundo naquela época conhecia, para poder nos ensinar uma coisa nova, inédita. E o que é que Jesus está dizendo através destas parábolas? Que o reino dos céus é como uma semente, e então ela serve para crescer. Depois diz, é como um fermento que faz crescer a massa. Depois diz, é como uma semente pequenininha de mostarda que depois se torna uma grande planta, que é capaz de acolher aves que fazem ninhos nos seus ramos.
Então, a primeira coisa que vale a pena aprender é este olhar atento, que o reino de Deus pode começar muito pequeno, muito humilde, uma palavra que de repente toca no coração daquela pessoa e quem sabe um ano depois encontramos de novo com aquela pessoa e ouvimos dizer, mas aquela palavra que eu ouvi daquela ocasião, eu fiquei matutando e remoendo dentro de mim, agora que eu estou entendendo. E aquilo se tornou a ocasião para iniciar um novo caminho de vida. A característica do reino de Deus é o crescimento, ele cresce. E nós devemos nos dedicar a este crescimento, com um olhar atento, para que seja um crescimento sem perturbações. Então a primeira parábola é assim, o reino dos céus é semelhante a um semeador que vai espalhar boa semente. Mas, quando aquela semente cresce, se descobre que no meio do trigo estava também o joio, quer dizer, uma planta daninha que não presta para nada. E perguntam ao semeador, e como é que aconteceu isto? E o semeador diz, deve ter sido o inimigo que durante a noite semeou estas sementes de maldade, o joio que representa o mal. Então vamos arrancar este joio? Não, tem que aguardar ali, porque não pode acontecer que arrancando o joio, arranque também o trigo, porque na etapa inicial de desenvolvimento, a plantinha do trigo e a plantinha do joio são muito parecidas. E então arrancando uma, sem dar-se conta, acaba arrancando aquela que não deve ser arrancada. Mas quando chega a maturidade, o trigo já vai aparecer com a sua espiga. O joio se reconhece facilmente porque ele não traz espiga nenhuma, fruto nenhum. E então ali sim se poderá separar o joio do trigo. E então quer dizer que o mal e o bem crescem juntos, às vezes juntos dentro de nós, e crescem juntos dentro, misturados dentro desta realidade que é o nosso mundo. Até quando? Até o momento da colheita. E o momento da colheita é o final dos tempos. Jesus está nos alertando. Cada um receberá conforme as suas atitudes durante a vida. Mas até o último momento será possível arrepender-se por acaso de mal cometido e voltar totalmente o próprio coração e a própria inteligência e as próprias atitudes para Deus, para a sua lei, para os irmãos, renovando a maneira de tratar a cada um como verdadeiros irmãos. Eu quero recordar a este respeito o caso daquele jovem de 20 anos que apunhalou Santa Maria Goretti porque não cedeu à prepotência dele que queria violentá-la. E ele ficou 27 anos na prisão e durante a prisão teve todo o tempo para se converter. E pediu perdão à mãe, ainda viva, de Maria Goretti, e depois entrou num convento, onde passou muitos anos ainda, onde morreu em 1970. E então ele, que parecia joio quando era um jovem violento, de repente se tornou trigo, porque ele disse no testamento que deixou no convento onde viveu os últimos anos, ele disse: aquela jovem foi a minha luz. E através dela que eu pude me reconciliar, não somente com a família dela, mas com Deus. E então, por isto também não se deve arrancar logo o joio, porque ainda o joio pode milagrosamente transformar-se em verdadeiro trigo. Mas o importante é pensar também que, então, outras parábolas como aquela do fermento faz crescer.
E é invisível, é como uma força interior que faz crescer a pessoa, faz crescer uma comunidade, faz crescer. E de repente, como o fermento que foi colocado na massa, faz com que aquela massa cresça e se torne mais do que o dobro daquilo que era quando era simples massa. Ou então como a sementinha de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que depois se torna uma planta muito grande. Então, este crescimento que nos interessa, e devemos ficar atentos ao crescimento que acontece dentro de nós também. Claro, quando oferecemos oportunidades, o que é importante para o crescimento de uma planta? O sol, a chuva, quer dizer que aquela semente esteja exposta à graça de Deus, à sua compaixão, à sua palavra, à sua presença, aos seus sacramentos. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos ajude a caminhar como filhos do reino de Deus, para que no último dia Ele nos diga: venha para participar da minha felicidade e viver na morada que eu desde a eternidade preparei para vocês. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.